No meio da sua Bíblia, você vai encontrar o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Versículo 1 diz assim: o pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas, sobre os altos montes. Ao monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da herança que te dei, e far-te-ei servir os teus próprios inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força e motivação, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está 50%, igreja. Está escrito que bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé e esperança estão no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Senhor, eu me dobro diante da tua palavra, porque ela é a única verdade. Como diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. E eu proclamo aqui a tua palavra como primazia sobre os nossos corações, porque os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra permanecerá para sempre, e todos os que fazem a tua vontade permanecerão com ela. Pai, que a tua mão se estenda sobre nós. Eu declaro confundido o exército do inimigo, toda obra contrária a nossas vidas, ó Deus, repreendido, destruído, cancelado, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Vem mais uma vez, Espírito Santo, trazer a nós a iluminação dos olhos do nosso coração, pois nós queremos andar debaixo dessa lâmpada que ilumina os nossos passos, para a tua glória. É o meu clamor nessa hora, em nome do Senhor Jesus, junto com a tua igreja. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Aleluia, amada igreja. Bendito é o nome do Senhor. Eu não quero fazer nenhuma introdução hoje. Eu quero perguntar para você algo. Aonde é que estão os profetas e as profetisas desse tempo? Aonde estão os profetas e as profetisas para esse momento que nós estamos vivendo? Porque uma igreja não pode viver de informação. Informação é o que vem de fora para dentro. Uma igreja não pode viver somente do Logos, que é uma leitura da palavra,
porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, queridos. Uma igreja precisa de viver do rema, da revelação do coração de Deus, e uma mobilização das ações do Espírito Santo, para esse momento e para esse tempo. Por isso eu digo para vocês mais uma vez, perguntando ao teu coração: aonde é que estão os profetas e as profetisas para esse tempo? E qual tempo? Um tempo onde 110 conflitos, da onde nós sabemos que existe somente 195 nações reconhecidas, e 110 conflitos entre nações estão acontecendo exatamente nesse tempo. Um dos maiores conflitos é o conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Eu conheço, querido, esse cheirinho. Esse cheirinho tem cheiro de volta de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que os profetas profetizaram, inspirado pelo Espírito Santo, as nações do norte estão se voltando exatamente como a palavra do Senhor diz contra Israel. Há conflitos em todo o território global. Esse cheiro eu conheço, queridos. Esse cheiro é um cheiro de preparação, querido, para o anticristo. Porque, de fato, tudo tem que ruir, tudo tem que desestabilizar, para que o anticristo apareça, trazendo o que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, quando disserem para vocês: paz, paz, não acrediteis, porque haverá repentina destruição. Então escute, igreja, é tempo de você acordar, não é tempo de você ser uma igreja negligente, como aquelas 5 noivas imprudentes que não observaram o tempo, e não conservaram o óleo, e não se atentaram à presença do Espírito Santo. É tempo de despertar, queridos. É tempo de nós estarmos mais no Senhor, se voltando mais a Ele. Se tem um conselho prático que eu dou para você, pegue a sua família, estabeleça ela conforme a Bíblia diz, como Davi diz: uma coisa eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque vale mais um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. Se tem um conselho que eu dou para você como seu pastor, pegue a sua família e plante ela nos átrios do Senhor, querido, para esse tempo e para esse momento. Porque assim como o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, conduzido por Deus, um profeta que antecedeu o exílio babilônico, precisamos da voz profética. E nesse lugar, a voz profética não vai se calar, querido. Você não vai ficar sem direção para a tua vida. Vai cair Jezabel, Dagon, Mamon, Astarote, mas a voz profética, ela vai vir, querido, no nome de Jesus, e ninguém vai calar. A glória de Deus vai te dar direção, querido. E o profeta Jeremias, profetizando diante do povo, e nesse tempo, ele profetizando diante de um cenário muito parecido com o de hoje, um cenário de declínio moral, ético, espiritual e político. E o profeta Jeremias profetizando, e infelizmente o povo o rejeitou. E quando o povo rejeita, o povo não rejeita o profeta, o povo rejeita o Deus que usa o profeta. Aleluia,
Está entendendo, igreja? Está compreendendo? É o tempo que nós vivemos de relativismo, aonde não se sabe mais o que é certo e o que é errado, porque o parâmetro de certo e errado passou a ser agora a opinião de homens e não a firmeza daquilo que o Criador estabeleceu como seus princípios. Os homens têm se afastado de Deus e têm criado um poste ídolo, idolatrando a si mesmo, suas opiniões, as suas ideias. E é exatamente o que o profeta Jeremias, ele profetiza para aquele povo, a ponto daquele povo ficar sujeito ao cativeiro babilônico e servir os próprios inimigos. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele nunca vai se dobrar ao homem. É o homem que tem que se dobrar a Deus. Aleluia. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu e você caminhamos debaixo de uma voz profética. E esse texto, ele afirma claramente para aqueles que ouvem a voz do Senhor. E aqueles que ouvem a voz do Senhor, querido, são aqueles que confiam no Senhor. E o tempo das nossas vidas é exatamente esse. É de confiar em quem? Confiar no Senhor, queridos. Alimentar mais o que? A sua fé. Do que os seus sentimentos, as suas emoções, os seus achismos. Quem é que tem falado ao teu coração? O que tem entrado dentro de você? O tempo é de firmar as estacas em confiança plena no Senhor. Olhar exatamente para o autor e consumador da fé e manter os olhos exclusivamente no Senhor. É tirar, queridos, toda a confiança no homem. Maldito é o homem que confia no próprio homem e que faz do seu braço a sua força. Escute, igreja, não confie em você, confie no Senhor. Olhe para o Senhor, mantenha-se os olhos fixos no Senhor. Aleluia. Não se espante com o futuro, querido. Não se espante com o futuro, mas permaneça com a sua confiança viva no hoje, porque Deus, Ele é poderoso. Para quê? Para reverter diagnósticos, para mudar cenários, para trazer paz em meio à guerra. Aleluia. Aonde é que está a sua âncora? Porque se o seu coração está ancorado em Deus, querido, você não vai afundar, você vai permanecer debaixo do cuidado da mão poderosa do Senhor. É nesse lugar que os justos, eles florescem. Você é a resposta para esse tempo. Você não vai deixar de florescer, querido. E por que não vai deixar de florescer? Porque você é um justo, você é uma justa. E quem são justos diante dos olhos de Deus? São todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo. São aqueles que abdicam e abrem mão da sua justiça, porque compreendem o que está escrito, que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. E agora se apega pela fé, querido, na justificação de Cristo. E agora então vive plenamente em obediência todos os dias,
ao Deus que nos justificou. E esses justos, eles confiam no Senhor. Ponto 1, confia no Senhor, querido. Aleluia. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. No Todo-Poderoso. O cenário escatológico pode acontecer, e como vai acontecer, e como tem acontecido. Todas as coisas podem se desenrolar, mas você, querido, não vai ser decepcionado e muito menos confundido, se você permanecer com a sua confiança em quem? Isso. Aleluia. Oh, aleluia. Nesse lugar, confiando no Senhor. Onde estão os profetas e as profetisas? Aleluia. É você que é o profeta, é você que é a profetisa. Que se levante os profetas nesse tempo, que se levante as profetisas nesse tempo, que se levante, querido, aqueles que são resposta para tempos de instabilidades, incertezas, dúvidas, e que é a esperança viva do Senhor para um momento específico. A voz de Deus ecoando através da sua vida, e você não vai deixar de profetizar na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua célula, na sua igreja, aonde quer que seja. Aonde estão os profetas? Aonde estão as profetisas? Sai da caverna, vem para fora, querido, vem para fora. O Espírito Santo de Deus te chama. Vamos lá, vem, vem, vem. Que o teu Espírito venha, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, nós vamos voar hoje aqui, irmãos. Ponto 2. O texto fala a respeito da esperança. Ele diz: bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, e cuja esperança está onde? Está no Senhor. A esperança, querido, é uma aliança de fidelidade com Deus, amém? A nossa esperança, ela não é morta. A nossa esperança, ela é viva e vive dentro de nós, amém? Libera um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. A esperança é Cristo em nós, para esse tempo. Cristo em nós é a esperança da glória, queridos. Então, sabe qual é o tempo e o momento? O tempo e o momento é de você o quê? Continuar. Você precisa de continuar, mesmo sem sinais visíveis. Há momentos que nós tocamos, há momentos que nós apalpamos, há momentos que há sinais visíveis. Mas deixa eu dizer algo. Tem momentos que a nossa fé, ela é provada, é ou não é? Amém? Aleluia. Tem momento que você não vai ver, não vai ter sinais visíveis, mas continue, prossiga. E deixa eu dizer algo: enquanto Deus não der uma vertente para você, não mude, continue fazendo o que Ele pediu para você fazer, até que Deus
abra os céus e mova a mão dele dentro daquilo que ele deseja para a sua vida, compreende? Então você pode não estar vendo, mas a esperança é uma aliança de fidelidade com o Senhor. Ei, não olhe nem para a esquerda, não olhe nem para a direita, faça como Davi: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Deus não tosqueneja, Ele não dormita, Ele é o meu guarda. Aleluia. Então não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para o autor e consumador da sua fé. Escute, Cântico dos Cânticos, um superlativo diz: noiva minha, debaixo da tua língua há leite e mel. Escute, a bênção não está fora, a bênção está dentro. Debaixo da tua língua há leite e mel, e aonde você pisar, você vai ser abençoado. Aleluia. Por quê? Porque a bênção está com você, querido. Meu Deus, bendito é o nome do Senhor. Que Deus é esse? Esse Deus não é gente. Escute, esse mesmo profeta Jeremias, vou abrir uma aspa aqui, que em amor profetizou ao povo. O povo não ouviu, foi levado cativo, e mesmo no cativeiro, o Espírito Santo vem sobre o profeta Jeremias e diz: sou eu que tenho pensamentos a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Meu Deus, aleluia, meu Deus. Ele continua sempre, querido, conosco, em busca do nosso coração, em busca das nossas vidas. Escute, está caindo e vai cair, querido, todo tipo de idolatria, todo tipo de amor que queira concorrer com o único amor do nosso coração, que é o nosso Senhor. A confiança é plena em Jesus, a esperança é única em Jesus. Aleluia. Ei, você não vai ser confundido e nem vai ser decepcionado, e não vai se perder na bênção. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Igreja, Deus não tem plano B, Deus ele tem plano A. Amém. Pegou no Espírito? Amém. Quando Deus ele chega para Abraão e ele pede, ele faz uma promessa para Abraão: eu vou fazer uma aliança contigo. Pastora Joana ministrou isso de manhã aqui. Eu vou fazer uma aliança contigo. Você vai ser pai de multidão. Aí parece que Deus está brincando com Abraão, porque o cidadão espera 25 anos para ser pai de Isaac. Aí vem Isaac, e quando ele está desfrutando da promessa, o que Deus faz com ele? Agora, Abraão, você sacrifica o teu filho Isaac, a quem muito você ama. Parece que Deus está brincando, é ou não é? Mas não era Deus que precisava de saber o que estava no coração de Abraão. Era Abraão que precisava de entender o tanto que ele acreditava nesse Deus. Aleluia. Aleluia. Então Abraão leva Isaac, e quando ele vai sacrificar Isaac, ei, meu Deus, o sobrenatural entra no natural. O anjo aparece e diz: ei, não faça isso com o menino. O cordeiro está aqui para ser sacrificado. A palavra de Deus vai dizer que Abraão viu o dia do Senhor. Ei,
Deus não tem plano B para você, Deus tem plano A. Você sabe que está escrito que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, queridos, aleluia. Deus sabia de todas as coisas. É Abraão que não sabia ainda o tanto que ele acreditava em Deus. Escute, você está achando que você não aguenta mais, você está achando que você não tem mais força, você está achando, querido, que não vai dar certo. Ei, você não sabe ainda a força que existe em você, você não sabe ainda o tanto que Deus confia em você, você não sabe ainda o tanto que Deus vai fazer a seu favor, você não sabe ainda, mas Ele está caminhando com você, e Ele sabe, querido, que você pode ir mais uma milha, que você aguenta mais um tempo, que você vai ser fiel até o fim. Aleluia, porque a esperança está no Senhor. Aleluia, está exclusiva no Senhor. A esperança no Senhor, querido, não é simplesmente esperar melhorar os cenários, mas é confiar no caráter imutável de Deus. Um dos atributos que eu mais gosto de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, Ele é perene, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Então você pode esperar no Senhor, renovar as suas forças, subir como a águia e transpor toda barreira. Você vai continuar a frutificar, querido, tenha certeza disso. Você vai continuar, querido, a dar os frutos, e os frutos que permaneçam. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Ponto 3. O justo, ele frutifica, mesmo em tempos de seca e em tempos de instabilidades. Ele será como a árvore plantada junto às boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Quantos podem aplaudir a Jesus por essa palavra? Quantos podem glorificar o nome de Jesus por essa palavra? Quantos podem, queridos, se alegrar no Senhor? Então você não se perturba no tempo da seca. Deixa eu combater um pouco aqui todo espírito de perturbação. Eu quero denunciar aos céus agora, que batem em retirada, todo espírito de perturbação agora, que seja agora denunciado, repreendido e cancelado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda influência perturbadora agora seja cancelada, seja destituída, seja agora removida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a promessa de Deus diz que você não se perturba, mesmo no ano difícil, de instabilidade, de complexidades, e você pode desfrutar da promessa de Deus. A sua família vai continuar a florescer, você vai continuar a florescer, os seus relacionamentos vão continuar a florescer, o seu casamento vai continuar a florescer, o seu ministério, o seu trabalho, o seu emprego vão continuar a florescer, em nome de Jesus. Aonde estão as suas raízes? Aleluia. Como Jesus disse, aqueles que ouvem
as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as chuvas, grande é a sua queda. Porém, entretanto, todavia, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem que firmou a sua casa na onde? Na rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as grandes chuvas, e ela permanece para sempre. E você é esse carvalho de justiça, plantado na rocha, plantado no Senhor, porque os justos florescem, e florescem é no Senhor. Ei, a videira verdadeira é Cristo, e nós somos os ramos, e se estamos nele, nós vamos continuar a dar os nossos frutos. Então escute, não é tempo de recuar, é tempo de continuar, de perseverar, de continuar. Ao que? Servir, a orar, a libertar, querido, a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Continue, prossiga, siga o seu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, meu Deus, aleluia. Onde estão os profetas? Onde estão as profetisas? Ei, o Espírito Santo está falando algo comigo no meu espírito. Você que entrou aqui, você precisa de reconstruir o altar do Senhor. Hoje, não tem mais tempo, é hoje. Hoje, até hoje você negociou chamado, você negociou aquilo que é de Deus, você negociou aquilo que é primazia para o Senhor. Acabou, ou é hoje, ou querido, siga o teu caminho, reconstrua o altar, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Você vai ver o mover de Deus ao seu favor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso para nos fazer frutificar, igreja, independente dos solos, amém, independente das estações, dos tempos, independente, porque os justos florescem no Senhor, Ele é o Senhor do tempo, aleluia. E se você, querido, está plantado no Senhor, corre as águas do Espírito Santo, você está como um ribeiro que flui, aleluia. Então você não se preocupa mais com o seu passado, por quê? Porque você sabe que os seus pecados foram todos perdoados. Você então agora desfruta do seu presente, porque está escrito: hoje é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos pois nele. E você, querido, sabe que o seu futuro está seguro, por quê? Porque o Deus que você crê já está lá, querido, e Ele é o Pai da eternidade. Você acha que Ele vai descuidar de você? Não vai, Ele já está lá, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então desfrute hoje, agora, da glória que Deus tem sobre a sua vida. Você está preocupado com o solo, você está preocupado com as estações, você está preocupado com o clima. Escute, você está plantado no Senhor, e o Senhor, Ele é o seu solo. O Senhor é a sua estação. É o Senhor, querido, que tem o domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu vou ler o texto mais uma vez. Porque as suas folhas sempre estão viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano de seca,
nem deixará de dar o seu fruto. Aleluia. Ei, profetas e profetisas, o que é que está alimentando a sua fé? As séries da Netflix, os conteúdos das mídias sociais, informações que não te levam ao poder da palavra de Deus. É a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra, aleluia. É a palavra, aleluia. Meu Deus. As nossas raízes, elas estão escondidas em Deus. Então o fruto é inevitável. Se as raízes, elas estão, querido, no Senhor, o fruto é inevitável. Escute, se o Senhor precisar hoje de arrancar a sua raiz, porque você se colocou em algum lugar, em algum solo que não é o Senhor, Ele faz. Ele faz. E Ele tem o poder para fazer isso. É só você abrir o seu coração. E Ele vai arrancar você do solo onde você se enfiou e não era para você se enfiar. E vai voltar você no solo que é Ele. Aleluia, aleluia, porque eu e você vamos continuar a frutificar frutos de bondade, frutos de benevolência, frutos de paciência, frutos de amor, frutos de fé, frutos de confiança, frutos de esperança, frutos de perdão. Nós vamos continuar a frutificar no Senhor. Ei, aleluia, glória a Jesus. Escute, igreja, a sua luta, preste atenção nisso, pega no teu espírito. A tua luta não é contra o seu próximo, não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, a sua luta não é contra os seus filhos. A sua luta não é contra, querido, seu colega. A sua luta é contra principados, potestades, dominação da maldade. Eu denuncio aqui todos os espíritos de segregação, de discórdia, de facção. Há um espírito sobre as nossas vidas, que é um espírito de reconciliação, um espírito de comunhão, um espírito de unidade. Escute, sabe como é que nós vamos prevalecer em tempos complexos, difíceis, como os tempos escatológicos que estão se desenrolando? Em comunhão, reconciliação e unidade. Aleluia. E por que isso, queridos? Porque não está escrito, se Deus é por mim. Mostre para mim na Bíblia. Está escrito, se Deus é por você. Não, está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu único e o próprio filho, como não nos dará juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Aleluia. Escute, o cordeiro que foi imolado foi para nós. Efésios 1 versículo 4 diz, Ele nos elegeu nele. Ele não te elegeu, Ele nos elegeu, a igreja, plural, nele, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Então a sua luta não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, contra os seus amigos. A sua luta é uma luta espiritual, e em Cristo Jesus já foi liberado unidade, reconciliação, já foi liberado comunhão. Para quê? Para você prosperar, crescer, frutificar, viver para a glória de Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor.
Meu Deus, exaltado é o nome do Senhor. Permaneça naquilo que é eterno. Aleluia. Ouça a voz profética, porque se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração. Aleluia. Eu acredito que tudo está, querido, muito bem equipado, preparado, o cenário todo. Daqui a 2030, escreve a palavra de hoje, nós vamos ver muitas coisas. Muitas coisas. Escreve e anota, porque tudo está se desenrolando diante de nós. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Nós como igreja não aguardamos o anticristo, conforme está escrito em Tessalonicenses. Nós aguardamos o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. E você vai continuar a florescer como justos plantados na casa do Senhor. Aleluia. Se você crê, se coloque em pé, por favor. Aplauda o nome de Jesus, querido. Glorifica o nome dele. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Meu Deus, eu quero nessa noite te fazer um convite. O convite que eu quero fazer para você eu quero que você primeiro saiba quem você é. Amém? E quem é que você é para o Senhor? Você é um justo. Justificado pelo sangue do Filho dele. Aleluia. E não importa, queridos, o ano, não importa o tempo de seca, e não importa o cenário. O que é importante é onde está a sua raiz. Aleluia. É onde está fincada a sua raiz. Só tem um lugar que eu e você não somos confundidos e não somos decepcionados. Esse lugar é o Senhor. E eu hoje, mais uma vez, quero abrir o altar, querido, aqui, para te dar a oportunidade de você acessar os lugares espirituais, nas regiões celestiais, conforme diz Efésios capítulo 2, que você ressuscitou com Cristo para governar com Ele nas regiões espirituais celestiais. O altar está aberto para quê? Para você vir, querido, e você mover pela fé aquilo que precisa ser movido. Não importa o solo, não importa o ano, o importante é onde está a sua raiz. E o Senhor, Ele quer tocar as nossas vidas. E para isso, eu quero convidar você a sair do seu lugar, querido, a vir aqui à frente.